A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Hoje irei ministrar a lição número 4, Jesus é superior a Josué, o meio de entrar no repouso de Deus. A lição número 4 da revista CPAD, do primeiro trimestre de 2018, onde aqui nós estamos estudando a Carta aos Hebreus, ou a Epístola aos Hebreus. Nós sabemos aí nas lições anteriores que o escritor ele está preocupado em comparar, e mostrar a superioridade de Jesus em relação a vários elementos do Antigo Testamento, em relação aos anjos, em relação a Moisés, e agora ele vai falar em relação a Josué. Vamos estudar o capítulo 4. Então, se você ainda não assistiu às aulas anteriores, assista, está disponível tanto na plataforma como no canal do YouTube. E se você está assistindo aí esse vídeo, quer conhecer o EBD em Foco, acesse ebdemfoco.com. Lá você vai encontrar slides em PowerPoint, subsídios, cursos, tudo que você que é professor da EBD precisa para ser um professor de excelência. Daremos todo o suporte para que você ministre uma aula boa, uma aula com recursos didáticos, e você vai encontrar muita coisa de qualidade. Além desse vídeo aqui, eu estou fazendo toda semana um comentário de cada capítulo de Hebreus. Então entra lá na plataforma para você assistir esse comentário. Você não vai encontrar ele em lugar nenhum. Além do vídeo aqui, tem mais um subsídio, Eu vou deixar bem claro isso. Tem mais um subsídio que é exclusivo da plataforma. Só quem está na plataforma vai acessar. Além do mais, vários cursos de capacitação para professores da EBD. Então acesse ebdemfoco.com ou .com.br que você vai acessar esse conteúdo. Se estiver assistindo pelo YouTube, se inscreva no canal, curta o vídeo, compartilhe com seus amigos para que muito mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. Então vamos começar aqui a aula. O texto áureo diz assim: procuremos, pois, entrar naquele repouso para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Hebreus 4:11. Verdade prática. O descanso provido por Josué foi terreno, temporário e incompleto. O descanso provido por Cristo é celestial, eterno e completo. A leitura bíblica em classe se encontra em Hebreus 4, de 1 a 13. É o capítulo todo de Hebreus, e eu não costumo fazer essa leitura porque a gente quer ganhar tempo aqui no vídeo. Vamos focar mais na questão da aula em si, do assunto da aula, e você pode parar agora e fazer essa leitura. É importante você ler e reler esse texto várias vezes para que você possa ficar com ele na mente, fixar esse texto na mente, porque assim a sua aula será muito melhor, porque a ideia é que esse texto seja explorado durante a aula. Essa é a ideia. Então, você não tem que ficar só com o conteúdo da revista, porque a revista está tentando explicar esse texto. Então, estude esse texto. Eu recomendo você fazer isso. Vamos lá. Introdução. A conquista de Canaã, sob a liderança de Josué, é retratada pelo autor da Carta aos Hebreus como um tipo de Canaã celestial. Então, nós já falamos disso em aulas anteriores, principalmente na aula anterior, que a missão de Moisés era a missão terrena, conduzir a Canaã terrena. Josué entra nessa Canaã terrena e nós sabemos que Cristo está nos conduzindo a Canaã celestial. Deus havia prometido a conquista da terra a Moisés e Josué. Então Deus prometeu que eles iriam conquistar, e aquele negócio também que eu falei, eu não lembro agora se eu falei num subsídio ou se foi no comentário, que a esperança, acho que foi no subsídio, a esperança do cristão é diferente da esperança do mundo, porque a esperança do cristão é algo que é certeza que vai acontecer. Da mesma forma era a esperança desse povo. Eles sabiam que eles iam herdar a terra prometida. Isso já era uma certeza. Aqueles que não creram nisso é que caíram no deserto e não alcançaram a terra prometida. Mas é uma esperança na qual Deus realmente prometeu que vai acontecer. A questão é que, por causa da incredulidade, muitos ficaram pelo meio do caminho. Ou seja, incredulidade junto com desobediência, junto com falta de ânimo. Então fez com que muitos não acreditassem nas promessas de Deus. Então, isso aqui é muito parecido com o que acontece hoje. Muitas vezes, o cristão ele não quer acreditar, não quer crer nas promessas de Deus. Então, esse processo estava se repetindo tanto para aqueles leitores da Epístola aos Hebreus, quanto para hoje. Ou seja, muitos estão desanimando no meio do caminho. E a única forma de voltar para a corrida é completar o percurso, ou seja,
voltar para os caminhos de Jesus. Se alguém está desanimando, está parando, está pensando em parar, é melhor repensar isso aí e voltar para os caminhos do Senhor, que só assim nós iremos chegar na terra prometida, né? Isso aqui é como que a gente faz observando a palavra. É uma das maneiras de fazer. É uma única forma de completar esse percurso, é observando e lendo a palavra. A palavra que vem sendo pregada desde o Antigo Testamento, não é diferente de hoje, vem sendo pregada desde o Antigo Testamento até hoje. Essa palavra que nós temos que ouvir. Tópico 1. Jesus proveu uma mensagem superior à de Josué. Uma mensagem que deve ser recebida pela fé. O autor inicia sua argumentação com uma afirmação e uma declaração. Olha o que ele fala no começo. Porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Hebreus 4:2. Ou seja, ele está querendo dizer o seguinte, que essa mensagem que foi pregada para nós hoje, ou seja, as boas novas, o evangelho, né, a palavra usada, né? O evangelho que foi pregado para nós hoje, contemporâneos, também foi pregado para os crentes do dia de Josué. Então é claro que às vezes tinha uma ênfase diferente e tal, mas a mensagem é praticamente a mesma. A salvação sempre foi pela fé. Mesmo que a gente está falando aqui da questão da Canaã terrena, Canaã celestial, mas quando se trata de salvação, a mensagem é a mesma. Para ser salvo, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, sempre foi pela fé. Eu não vou explorar esse assunto aqui, que é um assunto que a gente vai falar mais na frente, em outras aulas, e também já falei em subsídios, mas é que a fé sempre foi o meio de salvação. Então essa mensagem que nós recebemos e a mensagem do povo do Antigo Testamento não tem diferença. Acontece que essas boas novas, que é evangelizomai ou euangelizomai, né? Dependendo como a gente pronuncia aí, do grego, significa evangelizar, pregar boas novas a alguém. É a mesma coisa que a gente fala de pregar o evangelho. O problema é que ela não estava misturada com a fé. Ou seja, os crentes ali do Antigo Testamento, ou aqueles que se diziam crentes, ouviram a mensagem e não receberam com fé. Então não adianta nada, né, ter acesso à mensagem e não ter fé. Ouvir a mensagem e não crer na mensagem. Então essas boas novas, esse evangelho que foi pregado desde a fundação do mundo, muitos têm ouvido e não têm depositado confiança nessa palavra. E isso tem acontecido nos dias de hoje também, até mesmo para pessoas que estão dentro da igreja e não querem crer no evangelho, sendo que a mensagem do evangelho está sendo pregada todos os dias ali. Então, se aqueles lá, né, sofreram pelo fato de não ter fé nessa mensagem, o que poderia esperar então dos que receberam a mensagem em sua plenitude e não deram crédito? Ou seja, receberam a mensagem em sua plenitude porque agora nós recebemos a mensagem do evangelho de forma completa. Jesus já veio, já morreu na cruz do Calvário. No Antigo Testamento, essa mensagem era uma mensagem que apontava para Cristo. Ou seja, falava do Messias que um dia viria, falava da promessa do Messias. Agora nós olhamos para o passado do Messias que já veio. Então, se aqueles que recusaram aquela mensagem do passado já sofreram as consequências, imagina quem recusa a mensagem de hoje. Uma mensagem que se fundamenta na obediência. O autor passa a mostrar a razão de alguns não terem entrado no descanso de Deus. Por que motivo alguns não entraram? Vamos ver. Ele fala assim: visto, pois, que resta que alguns entrem nele, e que aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas não entraram por causa da desobediência. Então, Hebreus 4:6, ele vai dizer o motivo por que aqueles não entraram no descanso de Deus. Deus tinha preparado um descanso e eles não entraram nesse descanso. A desobediência, a palavra grega aí, apeiteia, ou seja, usada para retratar aí uma manifestação ativa de incredulidade. Não é uma manifestação simplesmente teórica, da pessoa falar que não crê, mas de mostrar na prática. Isso é uma verdade porque muitos podem até não falar nada, está na igreja,
Todo mundo acha que ele crê, mas na prática as suas atitudes mostram que ele não crê. Assim foi com aquele povo. O povo estava lá dizendo que estava adorando a Deus e tudo mais, mas quando ia ver as suas atitudes, era totalmente contrária o que Deus tinha ensinado na sua lei. Eles tinham acesso à lei, não adorarás outros deuses. Estava lá eles adorando outros deuses. Não use o nome do teu Deus em vão, usava o nome de Deus em vão. Dentre outros, guarda o sábado, e eles estavam guardando o sábado muitas vezes. Então tem uma manifestação prática de incredulidade. Isso também é chamado de obediência, desobediência. E Efésios 2:2, Paulo usa essa mesma palavra para falar dos filhos da desobediência, ou seja, aqueles que nascem no pecado, estão mortos em delitos e pecados, são chamados também de filhos da desobediência. O crente, quando não crê, age da mesma forma que o incrédulo. Então isso aqui eu achei bem interessante o que o comentarista da revista colocou, comparando muitas vezes a nossa falta de fé, que é a falta de fé do crente, que deveria crer, porque ele tem acesso a essa mensagem de forma completa. Então essa falta de fé é comparada com a falta de fé do incrédulo, ou seja, ele é parecido com o incrédulo. Quando ele deixa de crer, ele se torna praticamente igual a um incrédulo. Então vem um alerta em Hebreus 4:11, procuremos, pois, estar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Então aqui quando ele fala entrar naquele mesmo repouso, ou seja, entrar naquele repouso é o repouso que significa o quê? Cristo. Essa questão do repouso, ela é um pouquinho complexa, porque a gente pode pensar assim, o repouso que ele está falando é o repouso da vida eterna, quando nós chegarmos no céu, glória eterna e tudo mais. Porém, ele dá a entender que o repouso já aconteceu. Quando ele fala de repouso aqui nessa passagem, Hebreus 4, capítulo inteiro, você vai perceber que o repouso é algo que já é presente. Então, a gente pode até dizer que Cristo é o nosso repouso. Quando fala de entrar no repouso, é estar em Cristo, permanecer em Cristo. Esse é o repouso que Deus preparou para nós. É claro que ele será completo quando nós chegarmos na glória. Aí vai completar a nossa salvação. Mas no momento nós já temos a salvação, nós já somos salvos, então nós já estamos no repouso. Mas ele diz que ninguém caia desse repouso, ou seja, ninguém caia porque se não permanecer em Cristo, não vai permanecer no repouso. E o repouso que ele fala aqui remete àquele repouso de Deus, o descanso de Deus depois da obra da criação, mas não é aquele descanso simplesmente porque não quer fazer nada. É um descanso que faz referência a uma obra que já finalizou. Ou seja, Deus finalizou a sua obra, deixou ela perfeita e aí ele foi para o seu repouso. Não tem mais nada para fazer aqui, já está completo. Da mesma forma é a salvação. A salvação em Cristo é um repouso porque ela é completa, é um repouso ativo, no sentido de que já finalizou ali em Cristo. Você não precisa fazer mais nada para ser salvo. Você já é salvo porque você está em Cristo, por meio da fé. Então a mensagem de Deus só tem proveito quando acompanhada pela obediência, ou seja, o resultado de estar em Cristo é obedecer os seus mandamentos. Jesus mesmo falou várias vezes que quem está nele, quem permanece nele, vai obedecer a sua palavra. Então, em relação à questão da salvação, você tem que ter fé em Cristo e o resultado dessa sua fé vai ser a obediência. Uma mensagem que conduz à contrição. A mensagem de Deus, para ser recebida, necessita encontrar corações receptivos, abertos. Porque se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Então aqui ele deixa bem claro que para ouvir a voz, não endureça o coração. A palavra endurecer do grego, esclerino, que também significa duro, endurecido. É daí que vem a origem da palavra esclerose. Já é uma doença que tem a ver com que os nervos ficam endurecidos. Então, faz referência também aí, Lucas usa essa palavra para falar das pessoas que endureciam o coração lá em Atos. Entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses.
mas como alguns deles se endurecessem e não obedecessem. Atos 19, 8 e 9. Então essa palavra é usada várias vezes na Bíblia para se referir a corações endurecidos, pessoas que não queriam abrir o coração para a palavra. É o homem e não Deus que endurece o coração do seu próprio coração. Deus só endurece quem já está anteriormente endurecido. Ou seja, quem já está ali com o coração endurecido, muitas vezes Deus endurece mais ainda para ele sofrer mais um pouco das consequências da sua escolha, do seu pecado. Por exemplo, Romanos 1:28 está escrito: e como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Então aqui em Romanos o apóstolo Paulo está falando da situação da humanidade, que o ser humano optou por não servir a Deus, optou por adorar imagens e adorar animais, adorar outras coisas, e Deus entregou eles a sentimentos perversos, fazendo com que eles se afundassem mais no pecado e acumulassem mais juízo para si. Então isso é uma verdade. O mundo esqueceu de Deus e Deus simplesmente os entregou, a cada vez mais ao pecado. Então, para que a mensagem tenha efeito, é preciso encontrar corações contritos, ou seja, o coração não deve ser endurecido, mas está contrito e receptivo à palavra de Deus. Segundo tópico, Jesus proveu um descanso superior ao de Josué, um descanso total. Compare os seguintes textos. Vamos ver aqui o que está escrito em Josué 11:23. Assim Josué tomou toda esta terra, conforme a tudo que o Senhor tinha dito a Moisés. E Josué a deu em herança aos filhos de Israel, conforme as suas divisões, segundo as suas tribos, e a terra descansou da guerra. Agora vamos para Josué 13:1. Era, porém, Josué já velho, entrado em dias, e disse-lhe o Senhor: já estás velho, entrado em dias, e ainda muitíssima terra ficou para possuir. Aí surge a seguinte dúvida: aqui Josué tomou toda a terra. Josué 11:23 vai dizer que ele tomou toda a terra. Já em 13:1, muita terra ficou para possuir. Josué conquistou ou não Canaã? Fica a pergunta: será que esses textos são contraditórios? Será que um texto está contradizendo o outro? Vamos analisar. Embora Josué não tenha conquistado toda a terra, o que diz realmente lá em 11:23, o seu exército estabeleceu a supremacia militar sobre toda Canaã. Então, o que está escrito no capítulo 13 não contradiz o que está escrito no capítulo 11. Porque, por mais que ele não tomou toda a terra, a supremacia militar é o que contava. Era ele que mandava, era o exército de Israel que comandava aquela região. Então, esses textos eles vão confirmar que o descanso dado por Josué ao antigo povo de Deus foi incompleto e parcial. Ao mesmo tempo que eles tinham um domínio ali pelo fato de ter um exército maior, muito mais treinado, eles não tomaram de posse ainda de toda a terra. Então fica aqui entendido que o descanso que eles esperavam não foi completo, não assumiram ainda toda a terra. E o que acontece? Esse mapa aqui você vai ver o seguinte: o que Deus prometeu para Abraão? Ele prometeu essa região aqui. Se você ler Gênesis 15:18-21, a promessa feita ali da terra que era para possuir era toda essa região, era um pedaço de terra muito grande, e somente essa outra região aqui que foi conquistada por Josué. Então, que você lê em Números 34, de 1 a 13, você vai ver o que realmente foi conquistado. Então, esse descanso dado por Josué foi incompleto e parcial, porque até mesmo, por mais que ele tenha tomado bastante terra ali, nem se compara com a promessa que Deus fez. E nós sabemos que Israel nunca foi desse tamanho aqui que Deus prometeu para Abraão, e só vai se cumprir isso aqui no milênio. Então isso aqui é uma promessa que só se cumpre no milênio, quando Cristo vai reinar com Israel e vai governar todas as nações. E aí o pedaço de terra prometido lá para Abraão é que vai se cumprir por completo. Só que, por outro lado, o descanso provido por Jesus foi completo e total. Então o descanso que Jesus trouxe para nós vai nos levar à vida eterna, a Canaã celestial. Então, o fato de nós estarmos em Cristo, nós já temos um descanso.
Já temos o descanso porque nós já tivemos os nossos pecados perdoados. E agora, com os pecados perdoados, nós estamos caminhando para a Canaã celestial e a nossa salvação está garantida. Então nós temos um descanso completo e total se permanecermos em Cristo. Um descanso real. A redação de Hebreus 4:8 diz: porque se Josué lhes houvesse dado repouso, não falaria depois disso de outro dia. O que quer dizer com isso? Que a conquista de Canaã era apenas um tipo, porque ele fala do repouso, mas ele fala de um outro dia. Que outro dia é esse? Porque Canaã é um tipo e Canaã celestial é o antítipo. Eu venho falando de tipo e antítipo há algumas aulas anteriores. Se você assistiu às aulas anteriores, você provavelmente vai lembrar. Tem uma palavrinha, pode ser complicada, antítipo, mas é porque o tipo aponta para o antítipo. O tipo simboliza, representa algo superior e maior lá na frente. Então nós sabemos que a Canaã celestial é superior à Canaã terrena. Então por esse motivo, a gente diz que essa Canaã celestial é o antítipo e a Canaã terrena é o tipo. Então isso aqui, ou seja, a Canaã terrena é apenas uma sombra, da qual Jesus é a realidade. Então, eu também venho falando isso há muito tempo, que todo o Antigo Testamento aponta para Cristo. Tudo o que aconteceu no Antigo Testamento aponta para o Novo Testamento. Muita gente pode não gostar de ler o Antigo Testamento, mas se nós lermos o Antigo Testamento à luz do Novo Testamento, nós vamos enxergar melhor que tudo o que aconteceu no Novo, Deus já estava prevendo lá. Era a sombra dessa realidade de algo que já aconteceu hoje. Quem proveu de fato um descanso para o povo de Deus foi Jesus. Jesus sim trouxe um descanso realmente verdadeiro, superior àquele descanso de Josué. Não foi Josué, não foi Moisés, não foi ninguém, foi somente Cristo. Jesus ele falou: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus 8:28. Então, a gente observa que o descanso que Jesus veio trazer não é algo que ainda vai acontecer no futuro. Ele vai se completar no futuro, mas nós já temos descanso em Cristo. Se Jesus falou: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei, então quem está em Cristo hoje já está no repouso, no descanso de Deus. Um descanso eterno. Para o autor de Hebreus, o descanso provido por Josué não foi apenas incompleto, tipológico, mas ele foi também temporário. Ou seja, ele foi incompleto e tipológico. Incompleto porque eles não tomaram toda a terra, tipológico porque apontava para o descanso de Cristo. Mas ele também foi temporário. Ele fala assim: portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Hebreus 4:9. O descanso não é aqui. É o que eu estava falando. Apesar de nós sermos salvos hoje, já estarmos no descanso em Cristo, mas ele não vai continuar, não vai se completar aqui nessa terra. Muita gente acha que aqui na terra vai viver eternamente aqui. A gente observa algumas pessoas, apesar de acreditarem no céu, parece que o seu comportamento é diferente. É como se ele fosse viver eternamente aqui nessa terra. Mas isso não é verdade. Nós já desfrutamos das bênçãos de Deus na era presente, mas o futuro aguarda a sua plenitude. Somente quando chegarmos no céu de glória é que a nossa salvação será completa, o descanso que Deus prometeu será completo. A estrada é longa e ninguém pode se deixar fatigar pelo caminho. É preciso caminhar com dedicação e vigilância. Então, o cristão, ele não tem que viver como qualquer um outro, mas ele tem que viver como um cidadão do céu, como alguém que já é habitante de uma pátria superior. Ele já é um habitante do céu, um cidadão do céu, então ele tem que viver como cidadão do céu. Dedicação e vigilância. Hebreus 4:11, repetindo nesse versículo: procuremos, pois, entrar naquele repouso para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Então, muitos caíram no exemplo de desobediência. O escritor aos Hebreus está alertando os crentes de hoje para não continuarem, não irem por esse caminho da desobediência. Tópico 3, Jesus proveu uma orientação superior à de Josué. Uma palavra viva.
O autor de Hebreus afirma que a geração do Êxodo ouviu as boas novas da palavra de Deus. Então, aquela geração do Antigo Testamento por completo, realmente eles ouviram a palavra de Deus. Eles ouviram a mensagem de salvação, uma mensagem que falava, né, de crer numa promessa, de confiar numa promessa, de arrepender dos pecados, onde tinha ali todo um sistema de sacrifícios que representava o perdão dos pecados e tudo mais. Mas eles não deram ouvido para essa promessa, para esse evangelho, para essas boas novas. A gente observa não somente a geração do Êxodo, mas toda a geração do Antigo Testamento, muitas vezes, estavam adorando outros deuses, estavam praticando todo tipo de pecado. Então, por quê? Porque eles ouviram a mensagem e muitas vezes não deram ouvido a essa mensagem. Novamente, o povo de Deus estava diante de sua palavra, ou seja, está aqui agora o povo de Deus na nova aliança, vivendo a plenitude dos tempos e está ouvindo a palavra. Uma palavra que não foi anunciada nem por um anjo, nem por Moisés, nem tampouco por Josué, mas pelo próprio Filho de Deus, Jesus. Então, essa palavra que nós ouvimos hoje, a palavra que os crentes do Novo Testamento têm acesso, é uma palavra muito superior à palavra pregada lá atrás, por Josué, por Moisés, pelos anjos. Ou seja, essa palavra é superior porque ela foi entregue pelo próprio Cristo. Não somente a palavra, mas as suas atitudes, os seus atos, tudo que ele fez até a sua morte por nós na cruz do Calvário. Ou seja, Cristo mostrou em tudo que ele é superior a tudo que foi pregado e ensinado no passado. Essa palavra não mais se limita à letra, à lei, não é mais baseado somente na lei, porque ela é viva. E me disse, filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse, Senhor Deus, tu o sabes. Então me disse, profetiza sobre estes ossos e dize-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Ezequiel 37, 3 e 4. E todos nós sabemos que ao ouvir a palavra do Senhor, que é uma palavra que tem vida, os ossos secos tomaram vida, reviveram. Então mostra o poder dessa palavra, que não é uma palavra morta, mas é uma palavra viva. Jesus afirmou que suas palavras são espírito e vida. Então a gente observa aqui que Jesus ele confirma isso. A sua palavra é espírito e vida. As palavras que eu vos digo são espírito e vida. João 6, 63. Não é uma palavra qualquer, uma palavra capaz de dar vida. E como devemos nos portar diante da palavra viva de Deus? Fica uma pergunta para reflexão. Como que o cristão deve se portar diante dessa palavra? A palavra de Deus está escrito, está nas Escrituras, está na Bíblia, basta você abrir e ler. Muitas vezes a gente não percebe isso, mas quando nós abrimos a Bíblia, Deus falando conosco, é a palavra de Deus falando conosco. Então nós temos que ter uma atitude de obediência a essa palavra. Uma palavra eficaz. A palavra de Deus é viva, ela produz vida. Mas, além de vida, ela é eficaz e produz resultados. Fala assim em 1 Pedro 1,23. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva que permanece para sempre. Ou seja, a palavra de Deus na vida do cristão produz resultado prático. Vida cristã prática. Então, é uma palavra que produz vida e produz resultado. Não é só teologia, não é somente algo teórico, mas é vida cristã prática, resultado prático no dia a dia do cristão. O autor mostra que essa palavra é produtiva, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Hebreus 4:12. Esse versículo aqui que é muito citado, muitas vezes a gente faz referência a esse versículo, e ele está falando aqui dessa palavra que realmente traz resultado, que entra no coração, que penetra no coração. Então ele está falando, fazendo um contraste aí da palavra pregada lá no Antigo Testamento e da palavra hoje. Então a palavra hoje ela é muito mais completa. A gente já sabe do plano divino de salvação por completo. Os crentes do Antigo Testamento não sabiam porque Jesus não tinha vindo ainda. Eles tinham uma promessa que o Messias um dia viria. Hoje nós já temos a promessa que já veio. Então a palavra hoje ela é muito mais completa. E aqui diz que ela é penetrante e eficaz.
Não estou dizendo que quando Deus falava no Antigo Testamento, a sua palavra não era viva, não era eficaz. Era, sempre foi, sempre vai ser. Agora, quando eu falo assim do acesso à Bíblia, que nós vamos ler a Bíblia e ver ali o que a Bíblia tem a dizer para nós, hoje nós temos uma revelação muito mais completa do que os crentes do Antigo Testamento. Eficaz, energis, é usada na Bíblia para se referir à atividade divina que produz resultado. Então, a ênfase na questão do resultado da palavra, eficaz. Assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará com que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Isaías 55, 10 a 11. Ou seja, a palavra não vai voltar vazia. Uma palavra penetrante. A palavra de Deus é retratada como um instrumento vivo, cortante e eficaz. Ela é comparada com isso, ela é comparada com espada, ela é comparada com algo que corta, que é eficaz, que traz resultado. Então, repetindo aqui o versículo, né, ou seja, Hebreus 4:12, né, que ela é penetrante mais do que qualquer espada de 2 gumes. Então, isso aqui vai servir para mostrar que a palavra de Deus possui um grande poder de penetração. Então, se você quer ter sua vida mudada, quer ver a vida de alguém transformada, ensina a palavra, leia a palavra, pregue a palavra, medite na palavra, porque é a palavra que vai mudar, é a palavra que vai fazer a diferença. Então, a gente tem que enfatizar a palavra de Deus. Ela não fica na superfície, mas vai até o centro do coração. Os israelitas falharam por não ouvir as palavras de Moisés e Josué. Eles falharam por isso. Eles falharam porque não ouviram a palavra que os seus líderes tinham ali. E os cristãos, por outro lado, deveriam ter mais prontidão para responder a essa palavra, né? Ou seja, responder de forma prática essa palavra. Ouvir a palavra, crer na palavra, viver a palavra. E essa deve ser a atitude do cristão atual. Não fazer e não cometer o mesmo erro que os crentes lá do Antigo Testamento. Cometer o mesmo erro que eles ouviram, mas não creram. Continuaram na desobediência. Hoje, infelizmente, muitos fazem assim. Mas o que nós temos que fazer é ouvir, crer e obedecer. Conclusão, a palavra-chave desta lição é descanso. Todos nós nos fatigamos na caminhada da vida. O problema, portanto, não é se cansar, mas permitir que fatores diversos interrompam a nossa jornada de fé. Infelizmente, muitas vezes os problemas, as dificuldades fazem com que o cristão desanima, quer descansar, quer dar um tempo da igreja, para de ler a Bíblia, para de orar, e aí isso vai acontecer com qualquer um. Todos nós estamos sujeitos a isso. Ninguém é melhor do que ninguém. Mas, completando aqui a conclusão, ele vai dizer assim, com os israelitas o desânimo veio como consequência da infidelidade, incredulidade e desobediência. As mesmas coisas podem acontecer conosco se não atentarmos para a santa, viva e eficaz palavra de Deus. Então, a questão toda é que o fato dos israelitas desobedecerem a palavra, não crerem na palavra e ficarem desanimados, isso trouxe para eles consequências ruins. Isso pode trazer para a vida do cristão também. Por mais que você não chegue a desviar e ir para o mundo, largar Jesus, mas o fato de você desanimar no meio do caminho, querer parar para descansar, isso já pode trazer consequências ruins para a sua vida. Então, ou seja, mesmo você sendo um crente verdadeiro, pode ser que em algum momento a incredulidade entra no seu coração, a desobediência entra no seu coração e você vai sofrer as consequências por causa disso. Assim como aquele povo sofreu as consequências da desobediência, nós também podemos sofrer. E esse é o alerta dessa carta. Vamos ficar firmes, não vamos desobedecer para que não aconteça a mesma coisa que aconteceu com aquele povo. Amém? Então, aqui eu encerro a aula. Tem as perguntas para você que vai usar o slide aí na sua igreja. Você pode fazer as perguntas. Bibliografia recomendada, aqui tem alguns dicionários, um comentário aqui de Gálatas, Filipenses, Tessalonicenses e Hebreus, livros publicados pela CPAD que você pode encontrar no site ou em uma loja física. Volto aqui a falar do EBD em Foco, os cursos que tem lá de capacitação no EBD em Foco, que você pode se capacitar para ser um professor de excelência. Então acesse aí o site ebdemfoco.com, para você ter acesso a esse conteúdo.
Esse slide aqui ele é exclusivo do EBD em Foco. Se você baixou em outro lugar, saiba que ele está sendo distribuído de forma ilegal, então não aceite isso, me avisa, porque tem que ser baixado somente dentro da plataforma. Aqui, né, mais uma vez reforçando, acesse ebdemfoco.com ou ebdemfoco.com.br para ter acesso ao conteúdo exclusivo para professor da Escola Bíblica Dominical. A paz do Senhor, até a próxima aula.